Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a temperança. É interessante a gente ter uma visão global de tudo que a gente falou até agora, né? Qual que é a ideia básica da educação? Formar bem a consciência dos nossos filhos e ajudá-los a obedecer essa consciência. O papel das virtudes vem aí, em obedecer a consciência. E o papel de formar a consciência é formar ideias corretas, valores corretos, que valem a pena ser vividos, que vão nos trazer felicidade. Baseado nisso, o que a temperança faz? Essa virtude que alguns chamam de autodomínio, né? Um jeito mais fácil de entender. Ela nos protege contra a gente próprio. Como assim? Vamos pensar, se a gente deixar as nossas paixões dominarem, a gula, a sensualidade, o afã de ter as coisas, que está ligado ao materialismo, né? A gente fica escravo. Então, aprender a dominar isso, através de pequenos hábitos, né, que viram virtudes, é fundamental. Então, eu vou falar algumas dicas, algumas ideias para vocês pensarem sobre a temperança, e eu gostaria que vocês pensassem, cada um, o pai, a mãe, né, e os filhos, é uma virtude necessária para todas as pessoas, em todas as idades, pensassem em melhorar nesse aspecto de autodomínio e de controle das coisas para tomar decisões boas. As nossas decisões são ruins muitas vezes pelas nossas paixões, pela preguiça, às vezes pela ira, pela própria sensualidade, decide coisas ruins para a gente próprio, tá? Então a primeira ideia é o uso do dinheiro. É interessante a gente pensar que o dinheiro compra coisas. Agora, se a gente não ensina as crianças, ou a gente próprio não tem uma certa sobriedade no uso do dinheiro, a gente gasta mais do que ganha, por exemplo, a coisa vai mal. A gente vai se endividar, vai ter que trabalhar mais para pagar a dívida, depois pagar cartão de crédito, é uma loucura. Então, pensar em como ganhar o dinheiro, como economizar o dinheiro, poupar o dinheiro e como investir o dinheiro. Ensinar essa mentalidade do uso do dinheiro para as crianças e para a gente próprio, se a gente ainda não tem. Uma segunda ideia é não criar necessidades, né? Essa ideia de querer coisas novas, a gente às vezes está um armário cheio de roupa e tem que comprar roupa nova, né? Às vezes até por impulso. É gostoso adquirir as coisas, mas essas coisas têm que ser cuidadas, têm que ser pagas, tem uma série de inconvenientes em ter muitas coisas, né? Então, ensinar a não criar necessidade. Uma coisa prática para acontecer isso é não comprar coisa por impulso, né? Viu? Tem que comprar porque depois pode não ter mais. Espera, daqui um mês eu compro, não vou morrer, né? Não tem mais, paciência. Continua a vida igual, né? Não aconteceu nada. Então, não criar necessidades. A publicidade fica martelando que a gente precisa das coisas, tem que ter esse autodomínio. Uma ideia dessa também de não criar necessidades é cuidar do que a gente compra. Muitas vezes, adolescentes principalmente, compram produtos por causa da marca, né? A marca, eu tenho marca tal, e essa marca, às vezes é uma qualidade melhor realmente, mas às vezes o custo pela marca é muito caro. Muitas empresas, o custo maior da empresa é a marca dela, não é o produto dela, né? Então, comprar coisas de qualidade que vão durar, mas não ficar apegado às marcas, tá bom? Outra ideia, a virtude da economia, uma virtude, vamos dizer, doméstica, né, que a gente pode viver em casa, mas a ideia o que é? Cuidar de pequenas coisas, são pequenos detalhes que a gente pode apagar as luzes, fechar a torneira quando está escovando os dentes, tomar um banho assim que você se enxágua, fecha a torneira, se ensaboa, né? Molha, se ensaboa e se enxágua. Esse banho dura 5 minutos, né? É assim, um banho bem feito, onde você se ensaboa. Isso eu aprendi num colégio interno que eu visitei, que tinham vários chuveiros, várias turmas para tomar banho. Então eles tinham 5 minutos para tomar banho, né? No começo dava uma enrolada, às vezes saía meio ensaboado, mas é 1 minuto para se molhar, 2 para se ensaboar e 2 para se enxaguar. E tem que tirar todo o sabão, né? Porque aí vem a próxima turma. Pois não precisa ser assim cronometrado, mas não ficar meia hora debaixo do chuveiro, ligado, água quente, energia elétrica, etc. Depois,
cuidar dos objetos, dos nossos objetos escolares, no nosso automóvel, fazer manutenção das coisas, faz parte dessa virtude da economia. Outra ideia da temperança é referente à nossa alimentação, né? A questão da gula. A gula não tem nada demais, ela tem. Ela acarreta, às vezes, problemas de saúde para a gente, problemas de aparência, a gente às vezes se sente mal, porque come demais, ou bebe demais, que é uma outra coisa que os adolescentes às vezes começam a beber numa rodinha de amigos e não consegue se controlar, e depois às vezes vira até alcoólatra com 12, 13, 14 anos de idade. É triste, mas vamos cuidar dessa questão de controlar o que come. Então aprende a ficar atento ao que você está comendo. Vê se você está comendo de uma maneira saudável, numa quantidade saudável. E não ficar comendo, lambiscando porcariada fora de horas, né? A gente sabe disso. Uma outra ideia fundamental, hoje em dia, é a ideia do pudor. Pudor é a virtude que controla o nosso apetite sexual, né? E hoje em dia, os clipes de música, os filmes, as séries, está tudo muito carregado de erotismo, de cenas indecentes. A própria pornografia que existe na internet, com fácil acesso pelas crianças, pelos jovens, isso vicia, isso muda o modo da pessoa pensar, de enxergar as coisas, né? Cria uma dependência, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes a pessoa não consegue largar mais daquilo, um tratamento, às vezes psiquiátrico para largar, né? Então é melhor evitar. Então cuidar disso. E uma coisa simples também para a gente falar para os nossos filhos é o modo de vestir. Esse modo de vestir denota um certo respeito com as outras pessoas, né? Cada lugar que você vai tem um modo de vestir. Você não vai de sunga assistir uma missa, por exemplo. Você não vai num casamento com uma camiseta regata, né? Se denota o respeito com seus trajes. Então, cuidar que os nossos trajes sejam trajes adequados e que não sejam indecentes também. E por último, a ideia do geral da temperança, né? Essa ideia de que a temperança nos protege de nós mesmos. A fortaleza nos protege das ações externas, de enfrentar situações externas, enfrentar pressões externas, é a fortaleza que nós falamos semana passada. A temperança nos protege de nós mesmos, e a gente precisa se proteger. Tem gente que fala que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, vamos cuidar da temperança e façam propósitos, tá? E vivam. A prática que vai fazer a gente adquirir virtude, não é só a teoria, tá certo? Até a próxima, gente.